Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Nossa aula de hoje é sobre exames laboratoriais, tá? Então existem uma série de exames laboratoriais que compõem, né, a assistência de enfermagem e que são responsabilidades da enfermagem, tá? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o exame de urina, tá? Então existem dois tipos de exame de urina mais comuns, que é a urina 1, tá? E a cultura de urina. Qual que é a diferença entre um e outro com relação à enfermagem, né? A urina 1, normalmente, o paciente não vai precisar realizar a antisepsia da região, tá? Na cultura de urina é necessária uma antisepsia, tá? Da região uretral, da região vaginal ou peniana. Por quê? Vai coletar o material a fim de descobrir se há um tipo de bactéria determinado ou não, né? E se entrar em contato com qualquer tipo de bactéria que esteja ali próximo à uretra, pode entrar em contato com a urina e alterar esse exame, tá? Então, por isso que é importante a antisepsia, tá? E nesse exame da urocultura vai aparecer apenas o tipo de bactéria e quais os antibióticos, né, que podem ser utilizados e os que não são muito indicados para utilização, tá? Algumas normas é de responsabilidade da enfermagem a coleta, tá? Da urina. Essa coleta pode ser sob supervisão, orientação, tá? Essa coleta pode ser por meio de uma sonda, tá? Pode ser coletado direto da sonda ou realizar a passagem de uma sonda vesical exclusivamente para coletar a urina, tá? Dos pacientes que não têm esse controle esfincteriano, tá? Muitas vezes que não tem um nível de consciência para poder realizar esse exame espontaneamente, tá? Outra norma, o frasco do conteúdo, né? O frasco em que será colocada a diurese deve ser identificado, tá? Deve conter o nome completo do paciente, o quarto, o leito, a data, tá? Se possível, melhor ainda a etiqueta com todas essas informações, né? O pedido de exame, tá? Então o médico ele vai prescrever o exame e vai fazer um pedido. Esse pedido deve ir junto com o exame para o laboratório, tá? Para poder identificar o que é para ser avaliado nesse teste. Todo material que for encaminhado para o laboratório deve ser registrado na anotação de enfermagem e registrado num caderninho de controle da instituição. Então, deve haver um caderno, pessoal, em que se coloca lá data, horário, tipo de exame, nome do paciente, né? Assinatura de quem coletou e quem entregou e de quem recebeu, tá? Porque de repente perde, tem extravio do material, já sabe que foi coletado, né? E aí pode-se ver se teve algum erro durante a coleta, ou com a pessoa que está manipulando, ou durante o transporte, tá? Desse material. Lembrando que se o paciente estiver, né, com o sistema de coletor fechado, com a sonda vesical de demora, nunca jamais se deve retirar o sistema de coletor fechado, tá? Se ele for retirado, deixa de ser um coletor estéreo, deixa de ser um circuito estéreo. Então, quando for realizar esse tipo de exame, o paciente já estiver com sonda vesical de demora, o que vocês vão fazer? A punção ali, tem um dispositivo que vocês vão puncionar e vão aspirar a diurese. E jamais pode ser coletada aquela diurese que está parada no frasco coletor também, tá? Senão vai ter alteração. Então, vamos falar um pouquinho sobre a coleta de urina para urina 1. Quais são os materiais que vocês vão precisar? Uma cuba, um frasquinho coletor, tá? Se forem vocês que vão coletar, vão precisar de sonda, de luva, de outros materiais, tá? Se não, o paciente mesmo que vai fazer. Com a técnica empregada, vocês vão realizar a higienização das mãos, separar os materiais, levar até o paciente, explicar para ele o procedimento que será realizado, solicitar para o paciente fazer uma higienização íntima se for necessário, tá? Com água, sabão e deixar a região íntima seca com gaze.
Sempre que vocês forem orientar, orientem para que eles desprezem o primeiro jato de urina. Então, aquele primeiro jatinho que sair da uretra, eles vão desprezar, não vão colocar no copinho. Então, vai desprezar esse jatinho, desprezou, segura a urina, encaixa o copinho lá embaixo, né, o coletor, e aí pode tranquilamente urinar. Não precisa superlotar o frasco coletor, tá? E nem colocar uma gotinha. Então, até a metade, mais ou menos, já é um volume legal para mandar para análise, tá? Outra dica importante também, identificar o frasco antes de dar o frasco para o paciente, tá? Já coloca a identificação. E sugiro que vocês envolvam o frasco coletor dentro do plastiquinho que ele já vem, né? Porque no momento que o paciente for desprezar a diurese, pode respingar alguma coisa, né? Então, oriento que vocês deem com esse plastiquinho. Quando ele for devolver, ele vai tirar o plástico, tá? Ou envolver num papel toalha também, né? Fazer a asepsia do frasco. Lembrando da importância de vocês utilizarem as luvas, tá? No momento em que estiverem manipulando esses frascos. Então, o paciente acabou de fazer, né, a urina, fechou o frasco, ou deu para vocês fecharem o frasco. Sempre utilizem as luvas quando tiver contato com fluidos corporais, tá? Aí vocês vão jogar, né, descartar os materiais que não serão utilizados, plásticos, papéis, né? Vão pegar o frasco já identificado, juntamente com o pedido do exame e encaminhar para análise. Existem instituições que já têm um laboratório de análise na própria instituição. E existem instituições que são terceirizadas, né? Então vem um motoboy do laboratório, pega as amostras e leva, tá? O importante é deixar sempre junto com o pedido, sempre junto com a solicitação e identificado. Anotar no caderninho de controle de exames e anotar na anotação de enfermagem, né? O que vocês vão anotar? O horário coletado, exame de urina 1, né? Encaminhado para análise. E aí, assina e carimba, tá? Outro exame é o teste de urina 24 horas. Quais são os materiais que vocês vão precisar? Luva de procedimento, o frasco coletor de 1000 ml, uma cuba rim. Com relação à técnica, vocês vão realizar a higienização das mãos, preparar o material, separar, explicar para o paciente a importância, né? Identificar o frasco, anotar sempre o horário de início da primeira verificação, tá? Então, vocês deixam lá, como é urina 24 horas, né? Então, vocês vão deixar hora de início. De repente, se a hora de início for 7 da manhã, né? Qual será a hora do término? Após as 24 horas, né? Então, assim, coloquem o horário de início, orientem o paciente, tá? A desprezar o primeiro jato de urina da manhã, esse não conta, tá? Vai começar a contar a partir da urina produzida durante o dia, tá? Da segunda urina do dia. O que vai acontecer? Esse paciente, ele vai urinar, tá? Se for homem, vai urinar num papagaio, se for mulher, vai urinar na comadre, tá? E toda vez que for urinar, vai transferir o volume de urina dentro do frasco de 1000 ml, tá? Para no final dessa urina 24 horas, coletar esse frasco identificado e vai mandar para análise todo o volume de urina num período de 24 horas. E aí, quando vocês forem realizar a anotação de enfermagem, sempre marque o volume de urina, o aspecto da urina, né? A coloração, então se tá turvo, se tá límpido, se tá de coloração amarela, coloração esverdeada, transparente, sempre marcando volume, aspecto e coloração, tá? Em muitos casos, o que acontece, né? Para um conforto maior do paciente, o médico pede para passar uma sonda vesical de demora para fazer esse controle de urina 24 horas, tá? Porque aí consegue controlar toda a quantidade de urina que está saindo. O paciente não vai precisar toda hora ficar inserindo a comadre, tá? Principalmente se esse paciente for
idoso, não tiver um nível de consciência legal, não conseguir deambular, se locomover, tá? Então é mais usual a indicação da sonda vesical de demora para controlar essa urina, tá? E com relação à cultura de urina que eu comentei com vocês, o procedimento será basicamente o mesmo da urina 1, tá? Então, a diferença é que será realizado a antisepsia do local da genital, tá? Com antisséptico, gás e clorexidino aquoso ou degermante, realiza a antisepsia e depois vai desprezar o primeiro jato e colocar o restante dentro do frasquinho coletor, identifica e manda para análise. Uma das diferenças também é que a urocultura ela demora um período maior para ficar pronta, tá? A urina do tipo 1 fica pronta em 1h30, 2 horas, tá? Dependendo da instituição. Já a urocultura leva alguns dias. Então, num pronto-socorro, por exemplo, é muito mais usual o exame de urina 1. Quando tem internação, ou ambulatório, ou clínica, aí o médico pode solicitar a cultura de urina, tá? No pronto-socorro não dá tempo, o paciente não pode ficar internado no pronto-socorro, né? Tranquilo, pessoal? Então, esses são os exames de urina. Vou passar um pouquinho a falar agora sobre os exames de fezes, tá? Também é responsabilidade da enfermagem fazer a coleta do exame de fezes. Lembrando, né, que a coleta deve ser realizada por um profissional da enfermagem e que o pedido deve sempre se encontrar junto com as amostras, tá? E as amostras, sempre que estiverem no frasquinho, devem ser identificadas, tá? Existe um tipo de exame, né, que é denominado protoparasitológico de fezes. O que é esse exame? Para que serve? Normalmente ele é indicado para identificar alguma doença parasitológica, né, causada por algum parasita. Então, o que vocês vão precisar de materiais? Primeiramente, vão precisar de um frasco coletor, uma espátula, fita adesiva ou esparadrapo, luva de procedimento, a técnica que vocês vão utilizar, higienização das mãos, separar os materiais, explicar para o paciente como deve ser realizado o procedimento, tá? Vocês vão calçar luvas para orientá-lo. Como é que funciona? Vocês vão pedir para o paciente evacuar dentro da comadre, tá? Lembram da comadre? Então, ele vai evacuar lá, vocês vão posicionar o paciente, colocar a comadre. A posição de Fowler, ela é bastante efetiva, né? Porque é difícil evacuar deitado, lateralizado. Então, essa posição semi-sentado e com os pés um pouquinho elevados, né? Como se fosse cócoras, é um pouco mais fácil para isso, tá? Atenção, não fiquem lá esperando o paciente fazer cocô. Ah, terminou? Conseguiu? Não fiquem lá olhando, porque ele não vai conseguir, tá, pessoal? Então, nesse período, deixem ele à vontade, coloquem o biombo, tá? É importante que as fezes sejam descartadas na comadre para que vocês possam coletar da comadre depois, tá? Depois que ele fizer, vocês vão pegar a espátula de madeira ou de plástico e vão coletar uma porcentagem das fezes ali, tá? 5, 10 gramas de fezes e vão colocar dentro do frasquinho coletor, identificando o nome do paciente, quarto, data, né? Data de nascimento. E vão fechar com o esparadrapo ou a fita adesiva. E a espátula vocês podem descartar, tá? O restante das fezes que ficou lá, o que vocês vão fazer? Descartar no vaso sanitário, pessoal. Então, vocês vão pegar com o uso de luvas, né? Pega um papel higiênico, tira essas fezes, joga no vaso sanitário, ou se conseguir jogar, né, sem encostar, também pode. E levar essa comadre para fazer uma limpeza prévia no expurgo e a desinfecção depois. Lembrando que vocês vão anotar, né,
em 2 lugares, na anotação de enfermagem. Já aproveitem para relatar o aspecto das fezes, né? Se está pastoso, líquido, sólido, a coloração das fezes também. E coloca lá, coletado o exame de fezes, né? O horário, assina e carimba. E vão preencher também no caderninho de controle de exames. E enviar o material para análise. E um outro tipo de exame que vocês vão realizar também é a coprocultura de fezes. Então aí é uma cultura. Toda vez que for cultura, vocês vão precisar de um procedimento com técnicas assépticas e antissépticas mais rigorosas, tá? Então o recipiente que vocês vão colocar as fezes deve ser um recipiente esterilizado, espátula esterilizada, comadre esterilizada ou uma cuba, né? A comadre é mais usual. As luvas devem ser luvas estéreis, tá? Por quê? Para não levar nenhum tipo de micro-organismos para essa coleta, tá? Para não contaminar o frasco, para não contaminar a espátula. Então, todo o procedimento será realizado de maneira estéril. Técnica: higienização das mãos, separar o material, levar o material até o paciente, explicar para ele como que será realizado o procedimento e para quê, qual a importância. Quando vocês forem oferecer a comadre estéreo, né, vocês vão encaixar, colocar, lembrando o paciente da importância de não contaminar essa comadre, tá? E a partir daí o procedimento é similar ao da coleta de fezes, né? O paciente vai evacuar na comadre, vocês vão coletar com a espátula, tá? Colocar essas fezes no recipiente, lacrar, identificar, enviar para análise junto com o pedido, tá? Realizar anotação de enfermagem e anotação no caderninho de controle de exames, tá? E o próximo teste que nós vamos comentar um pouquinho é o exame de coleta de escarro, tá? Então, esse exame tem algumas notas também. Deve ser coletado com o paciente em jejum, tá? Normalmente é indicado pela manhã. Por quê? Porque de manhã há um aumento da quantidade de muco, né? Aumento da quantidade de escarro, devido à posição que o paciente fica durante a noite, né? Na posição deitada, durante o sono. Então, aumenta o muco e fica mais fácil para sair o escarro, tá? A enfermagem que vai coletar, que vai auxiliar o paciente a fazer essa coleta. Quais materiais que vocês vão precisar? Luvas de procedimento, o frasquinho coletor próprio, tá? Como que é a técnica empregada? Então, vocês vão separar os materiais, né? Depois da higienização das mãos, explicar para o paciente como deve ser realizado e como que deve ser realizada essa técnica, né? O escarro, normalmente, ele aparece no momento em que o paciente tosse, tá? Então, quando tosse, provoca essa saída de muco. E o que acontece? A tosse, normalmente, ela é espontânea, né? Então, é difícil a gente tossir sem querer. Né? E qual o estímulo que vocês podem orientar o paciente para poder coletar esse exame? É o seguinte, vocês vão pedir para o paciente inspirar e tossir. No momento em que ele tossir, o que vai acontecer? Esse muco presente vai sair. E a hora que sair o muco, vocês vão dar o frasquinho ao coletor e ele vai colocar o muco, tá? O escarro dentro do frasquinho. Lembrando que não pode ter contato com saliva, ele não pode cuspir o muco. Assim que sair o muco, que ele permaneça com o muco inteiramente dentro do potinho. Não deixar misturar com saliva, tá? Se for necessário, vocês podem realizar uma higiene oral do paciente antes, tá? Um bochecho, higiene oral, se for necessário, ou pedir para o paciente já vir com a higiene oral realizada de casa, né? Por que é importante a higiene oral? Para não vir nenhum tipo de resíduo alimentar, né? Na hora que ele for escarrar, entendeu? Não alterar o intuito do exame, que é a coleta e análise do escarro, tá? Aí vocês vão lacrar o frasquinho, será identificado com todos os dados do paciente, tá? Vão mandar para análise e sempre anotar no caderninho e na anotação de enfermagem.
eu estou encaminhando alguns vídeos como material de apoio para vocês. Então, nesses vídeos vocês vão ver as formas, né, de coletagem de urina e de fezes e de escarro, tá? Qualquer dúvida estarei à disposição, vocês vão me falando, vão entrando em contato comigo. Muito obrigada, pessoal. Ótima semana, ótimo dia. Até a próxima aula. Um beijo para vocês, gratidão.